Boa noite, Bruno. Boa noite. Vamos iniciar a entrevista coletiva com as perguntas enviadas pela imprensa. A primeira pergunta é da Monique Vilela, da Rádio Banda B. A movimentação do ataque foi conduzida principalmente pelos deslocamentos do Jajá no primeiro tempo, mas o gol não saiu. No segundo tempo, os atletas que entraram ajudaram nessa movimentação e os gols vieram. O quanto foi importante essa iniciativa dos atacantes para a construção do resultado? E tem algo a ser aprimorado pelo setor para que o rendimento seja ainda maior? Então, a estratégia para o jogo se baseou muito em evitar o jogo no corredor central, porque muitas das vezes eles utilizavam marcações individuais. Então, a gente pedia para evitar esse jogo, jogar pelas laterais, aí depois a gente tem um pouco mais de profundidade. Acabou surgindo ali um espaço entre linhas com o Jajá no primeiro tempo, porque é um atleta criativo, sabe jogar naquele espaço ali, não é fácil jogar naquele espaço. Ele, dentro do elenco, é um dos jogadores que joga melhor naquela posição, e com isso a gente conseguiu, através da criatividade dele, algumas situações de gol. Claro que a gente não pode só depender das jogadas nos corredores laterais, mas quando a gente enfrenta uma equipe bem fechada, bem postada, a gente tem que utilizar esse recurso para depois sim utilizar o corredor central. Qual é a sequência da pergunta mesmo? O quanto foi importante essa iniciativa dos atacantes para a construção do resultado e tem algo a ser aprimorado pelo setor para que o rendimento seja ainda maior? A gente pode evoluir um pouco mais nas jogadas no corredor central, algumas combinações por dentro, mas principalmente em preenchimento de área. Muitas das vezes a gente conseguiu chegar no terço final ali, mas não estava com a área bem preenchida, porque com a área bem preenchida e com jogadores nos locais certos, é mais chance de a gente vai ter de gol. Mais uma pergunta da Monique. Por opção da diretoria, alguns jogadores do grupo principal ficaram à disposição para o grupo de aspirantes nos últimos jogos. Como é para você, como treinador, explicar para esses atletas a importância deles jogarem nos aspirantes, para ganharem ritmo de jogo e também reforçarem esse grupo, e mostrar que descer para essa equipe não é um demérito a ninguém? Os jogadores não encaram dessa maneira. Inclusive, se vocês repararem bem no gol, o Zé Ivaldo, que estava no banco, saiu por lesão, uma pancada no joelho, ele entrou dentro do campo ali, vibrando junto com os outros meninos. Acho que de forma natural, eles entendem, tudo faz parte de um clube só. E muito importante o Antônio também nessa questão, porque colocou a equipe contra o Cascavel CR no jogo anterior, a gente conseguiu uma vitória e acaba dando um pouco mais de confiança para esses meninos. Foi importante também o retorno do Denner de lesão, o Alter de lesão. Apesar de serem jovens, tem um pouco mais de rodagem, acaba dando um pouco mais de conforto e segurança para os outros atletas. Pergunta do Daniel Piva, da Rádio Transamérica. Como foi a estratégia para o segundo tempo, em que o time teve bastante volume e manteve a tranquilidade mesmo após a persistência do 0-0 e um pênalti perdido? A estratégia, a gente deu continuidade a uma saída com 3, para evitar qualquer tipo de transição. A gente está com os 3 corredores preenchidos, os corredores laterais e o corredor central. Ao invés de a gente utilizar 2 jogadores ali no meio campo, a gente colocou apenas o Cauã e tentou empurrar 6 jogadores na última linha deles. Alguns jogadores entre linha, principalmente os homens de lado, e 2 jogadores mais centralizados para tentar as combinações por dentro e para ter um melhor preenchimento de área, mas sempre dando prioridade ao corredor lateral, com ataque ao espaço para surgir oportunidade de cruzamento ou um jogo combinado por dentro. Foi essa a estratégia. A gente teve, se não me engano, 24 finalizações no jogo, 15 escanteios e não sei quantos cruzamentos, então a gente precisa só evoluir um pouco mais, ser um pouquinho mais assertivos nessas ações técnicas. Segunda pergunta do Daniel Piva, da Rádio Transamérica. Para o clássico contra o Paraná, a estratégia já está definida, se será o time reserva do principal ou a equipe aspirante? Não, ainda não está definida. A gente sempre pensa jogo a jogo, dia a dia, depende muito de como vai ser o jogo da Sul-Americana. Então, a gente ainda vai avaliar essa questão e o Antônio vai ser o principal responsável por decidir isso. Pergunta da Rafaela Potter, da RPC. Foi nítida no jogo de hoje a evolução em pouco tempo dos aspirantes. O que dá para destacar de ponto principal dessa evolução relacionado ao que você tem imprimido do seu estilo de trabalho? Na verdade, é uma ideia de jogo do clube. Então,
gente só procura dar sequência ao que já foi desenvolvido e vem sendo desenvolvido. Eu acho que hoje foi muito importante a vitória para dar um pouco mais de conforto e confiança a esses atletas, mas partiu muito por conta da vitória no jogo anterior contra o Cascavel CR. Pergunta do Robson De Lázari, da Rede Massa. Esse time só com piazada está pronto para encarar clássicos ou para esses jogos é preciso mesclar com mais experientes? Claro que é importante você contar com jogadores mais experientes, mais rodados, como eu falei anteriormente. O Zé Ivaldo teve oportunidade de jogar, o Alvarado, o retorno do Alto e do Denner. É sempre importante esses jogadores um pouco mais velhos, porque acabam dando um pouquinho mais de segurança a uma equipe tão jovem, né? No jogo antes do Cascavel CR, a gente praticamente iniciou o jogo com 5 atletas que há 2 meses atrás estavam jogando uma final de campeonato sub-20. Tem uma diferença muito grande. Foi importante também agora a sequência de jogos, né? O início muito difícil, com um hiato muito grande entre um jogo e outro. Do primeiro para o segundo foram 35 dias, do segundo para o terceiro, se não me engano, 15 dias, e acaba que você perde um pouquinho dessa sequência competitiva que é tão importante num grupo tão jovem. Mais uma pergunta do Robson De Lázari. Por gentileza, fale das características do Vinícius Cauê, ainda mais jovem do que a maioria dos atletas utilizados hoje e que marcou o primeiro gol. É um atleta que eu observei no Sub-20, estava treinando no Sub-20, e eu tenho treinado o Jaderson numa posição mais avançada, inclusive ele durante o jogo jogou um pouquinho mais avançado na ponta. E foi uma grata surpresa ver esse menino treinando. Ele estava com um problema na mão até 1 mês ou 2 meses, aí agora ele já está com essa situação resolvida e teve oportunidade no jogo anterior, antes do Cascavel CR. É um atleta com muito ímpeto, é um jogador que consegue formar bem a linha de 4, consegue defender bem e tem boas características ofensivas, tanto de cruzamento quanto de chegada na área. E é inteligente, entende muito a forma de jogar e tem um futuro brilhante pela frente. E a última pergunta é do Vinícius Escorcin, da Rádio Cap. Além da movimentação do elenco, qual a importância do resultado para os jogadores, tanto na sequência do estadual como para as disputas do Atlético pela frente? Essa vitória é fundamental, mas como eu falei anteriormente, partiu muito da vitória do jogo anterior contra o Cascavel CR. Essa vitória anterior com a de hoje acaba dando um pouco mais de confiança para que esse grupo tão jovem consiga desenvolver todo o seu potencial. Eles têm capacidade, mas por conta dos resultados no início da competição acaba perdendo um pouquinho da confiança, e é fundamental a partir de agora a gente olhar para frente, continuar trabalhando, continuar evoluindo, porque eles têm muito a evoluir e a render. Então a gente espera que com esses resultados dê um pouquinho mais de conforto e segurança para a sequência. Obrigada, Bruno. Boa noite. Obrigado a vocês.